Quem sou eu? O que é que eu estou a fazer aqui na vida? Ok, este é o timing em que eu tenho que ser esposa, é o timing que eu tenho que ser mãe, é o timing que eu tenho que ser dona de casa, a carreira tem que ficar guardada, os sonhos têm que ficar guardados, porque nasce uma mãe, nasce uma nova mulher e nós precisamos de entender quem nós somos. E o Japão trouxe-me toda essa visão e deu super errado. Super errado. E é nesses momentos que tu começas a olhar para ti, para dentro de ti, e começas a entender quem és tu, afinal. Foi a minha melhor escola de vida, porque pelas dores nós percebemos o quão fortes nós somos e o quão capazes nós somos e o quão preparados estamos para as batalhas e para as vitórias. Temos aqui uma história de resiliência e superação imensa. Isto é muito mais do que isso, é um exemplo de quando nós queremos, quando nós sonhamos com algo, é possível nós concretizarmos. Vamos aqui falar da arte de comunicar. Quando percebi que comunicação é a base de tudo na nossa vida, seja profissional, seja pessoal, tu não te consegues relacionar com alguém se não te souberes comunicar. Lá está, o não verbal diz muito de nós antes de nós abrirmos a boca. O que é fugir da tua essência? É não correres atrás da manada. Fulana fala assim, eu admiro-a bastante, eu sou super inspirada por ela, eu quero ser igual a ela. Mas caramba, não tem nada a ver com a tua essência, porque é que tu vais ser igual a ela? Tu tens noção do impacto que tu estás a ter na vida das pessoas? Eu só crescerei, seja em qualquer área da minha vida, se eu tiver pessoas ao meu lado. Por essa razão, eu hoje trouxe o livro para ti. A nossa convidada de hoje é uma comunicadora nata. Ela é formada em jornalismo e licenciada em marketing. Também é empresária, mentora e palestrante. Tem uma imagem de palco incrível. E também é mãe e esposa. Vamos dar, aliás, tem uma família lindíssima, digo-vos já. Vamos dar as boas-vindas à Rafaela Peixoto. Rafaela, como é que tu estás? Jenny, obrigada pelo convite de estar aqui num podcast que tem tanto para trazer para as tuas seguidoras, para quem te vê, para quem te segue, para quem te consome lá em casa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Estou feliz. Obrigada por estares cá. Obrigada. É um prazer recebermos-te. E eu quero-vos dizer uma coisa, pessoal. Hoje isto vai ser longo. Eu tenho muitas perguntas para a Rafaela e posso-vos dizer, vai ser uma conversa e tanto. Por isso vão lá, apanhem o vosso balde de pipocas, que vai valer a pena. Vai virar novela. Vai virar novela. Vai. Rafaela, conta-nos um pouco de ti. Quem é a Rafaela? Quem é a Rafaela? Eu adoro essa pergunta. A Rafaela é uma mulher extremamente sonhadora, extremamente fazedora de tudo o que se propõe, do que vem na mente. Ela realmente se sente que faz sentido, que é um propósito para trazer para o mundo. Ela arregaça as mangas, coloca a mão na massa. A Rafaela é apaixonada pela vida. A Rafaela é muito feliz, é uma pessoa muito alegre, por isso que eu costumo brincar no meu Instagram e para as minhas seguidoras, o bom dia e a alegria, acho que é o lema da minha vida, é de sermos alegres. Nem sempre estou alegre, mas tento sempre me policiar para estar bem feliz e atrair também a felicidade e tudo o que nos traz de melhor. Sou casada, sou mãe de 3 leõezinhos, lindos, maravilhosos. Eu gosto de brincar que são leõezinhos. Muita gente pergunta, mas são animais, são pets? Não, são mesmo os meus filhos. É que são 3 rapazes e eles são umas feras. Para quem não conhece, fica já a saber. Leõezinhos que são umas feras. Têm uma idade muito próxima e então há sempre muita emoção na minha casa. Sou empresária, eu própria criei através de um sonho e de uma grande paixão pela música, pela dança e por estar próximo de mulheres que foram mães também, criei a minha empresa que é o Sling Dance e hoje, através da minha licenciatura em Ciências da Comunicação, muito voltado para o jornalismo e mestrado em Marketing, um bocadinho ao contrário do que sim. tudo certo, na mesma, faz parte, ainda também estamos a conhecer. Acabo por trazer muito conhecimento de toda a minha formação académica, de toda a minha formação de vida, que eu costumo brincar que é, nós aprendemos muito mais na vida do que muitas das vezes na faculdade ou na escola. Então acabo por trazer bastante conteúdo sobre comunicação, sobre estratégias de negócios, de marketing, para as minhas seguidoras, essencialmente mulheres.
Muito bem. Não. Isto só agora está a começar. Antes de nós falarmos sobre comunicação, que é o teu expertise, Isso. eu sei que tu viveste 4 anos no Japão, Isso. e eu gostava que tu nos contasses como é que foi essa experiência e qual o impacto que teve na tua vida. Bom, vamos puxar a cassete de trás, bem lá atrás, não é? Voltar. Eu adoro No viajar, é um facto. Eu nasci em Macau, vou puxar bem lá atrás. Uau! Eu nasci em Macau, sou macaense, porém a minha naturalidade é macaense, a minha nacionalidade é portuguesa, porque na época, em 1989, Macau pertencia a Portugal. Exatamente. Então, eu penso que por ter esta, talvez, vivência na Ásia, algo me puxa muito à Ásia. Não só vivi 4 anos no Japão, recentemente, como vivi 1 ano na China, em Pequim. Portanto, por motivos pessoais, quando me juntei ao meu marido e pela vida profissional dele, ele teve contratos fora e por 2 vezes foi na Ásia e eu arregacei as mangas e vamos embora à aventura porque eu adoro. Realmente, a Ásia está dentro, eu tenho uma costela minha que é asiática, mas eu gosto de viajar, eu gosto mesmo de conhecer outras culturas, eu gosto de explorar. Eu gosto de explorar. Então, pelo meio de muitas das vezes das dificuldades, eu tento pensar na minha grande vontade de explorar e tentar entender o que é que das outras culturas ou destas novas experiências eu vou adquirir para mim mesma, como pessoa, e depois poder replicar a nível profissional. Primeira vez quando fui para a China, eu larguei toda a minha carreira de jornalista, era jornalista aqui em Portugal, e fui atrás do amor da minha vida e fomos juntos para a China, para Pequim, e lá consegui-me transformar bastante e perceber o quanto a dança sempre foi uma grande paixão na minha vida, porém eu tive que colocá-la numa gaveta por conta de, digamos, de seguir a manada ou de ter a influência da sociedade que nós temos que seguir a escola, temos que seguir uma licenciatura, logo a seguir à licenciatura nós temos que fazer um mestrado, quase que fui empurrada para fazer um doutoramento, mas eu disse, chega, não, chega, fico-me pelo mestrado e já vai muito bem, e já vou muito bem, mas deixei essa minha grande paixão guardada. E foi na China que eu resgatei essa minha grande paixão, porque como é que eu ia ser jornalista na China? Como é que eu ia ser uma diretora de marketing de alguma empresa na China? Poderia, mas era um bocadinho difícil, nós sabíamos que era temporário o tempo de estar lá, então como é que eu me vou entregar a uma empresa e estar lá para aquela empresa e trabalhar e ser um contrato talvez muito temporário, de 6 meses ou de 1 ano? Portanto, não fazia sentido absolutamente nenhum. Tanto é que foi 1 ano na China e na China eu descobri que precisava de voltar a trazer a dança para a minha vida. Foi lá que me formei em Zumba, fui instrutora de Zumba, lá exerci a Zumba e foi aí que eu percebi a grande paixão que eu tinha dentro de mim pela dança. Não era só uma paixão, mas sim a dança traz um propósito e traz uma mensagem e tem efeitos super benéficos. Porquê? Porque na China eu fazia aulas de Zumba para empresas multinacionais e grandes fábricas antes de iniciarem o funcionamento normal das fábricas e das empresas às 9 da manhã. Nós dávamos, era eu e mais 2 amigas, colegas, às 8 ou 7:30 da manhã nós dávamos aula de Zumba para todos os funcionários daquela fábrica e daquelas empresas, seja desde a empregada de limpeza, desde os funcionários, desde o diretor, todo mundo estava ali. Para quê? Qual era o propósito disso? Criar maior conexão entre as empresas, entre todos os funcionários dentro da empresa, para estarem mais alegres, mais felizes e com mais vontade de trabalhar. E para quê? Faturar mais. Ok? E quando eu comecei a entender isto, eu percebi, ok, a dança não é assim não há tanta futilidade à volta da dança como sempre me foi incutido, não é? Desde pequena. Afinal, a dança traz propósitos a níveis empresariais, a níveis financeiros, a níveis das neurociências também e por aí fora. Tá, mas fiquei-me só pela curiosidade. Até que na China eu engravidei do meu primeiro filho e o obstetra falou, Rafaela, agora vais ter que parar de dar aulas de dança. E o meu medo, e agora? Será que está algum problema no meu bebê? Não, é cultural, aqui a mãe engravida não pode fazer nada. Não pode só pode dar umas caminhadas, não pode fazer mais nada. Falei, tá bom então, talvez seja uma mensagem do universo para eu talvez entender um pouco mais sobre Pequim. Foi aí que, eu acho engraçado que nós engravidamos e começamos a ver só grávidas, e só vemos barrigas, e só vemos carrinhos, ou mães com bebés. E foi assim que eu comecei a olhar para a maternidade, para esta minha primeira experiência com maternidade, o meu primeiro filho. Comecei a entender que, calma aí, eu vou parar, mas vou observar como é que as mulheres se comportam aqui na China
quando estão grávidas e quando têm um bebê. Como é que é o pós-parto das mulheres aqui na China? E foi uma vez que eu vejo uma aula de zumba a acontecer embaixo do meu prédio, num átrio, e estava uma mãe com um bebê dentro de uma mochila ergonómica e que estava a dançar feliz da vida, e o bebê estava como? A dormir. Logo aí eu pensei, ok, a dança afinal, no mundo da maternidade, também traz algum benefício, também traz alguma mensagem. Eu não sabia exatamente o que é, eu só que naquele momento fez todo um cenário do que hoje é a minha empresa, que é o Sling Dance. Que era realmente trazer música, dança, um propósito para as mães no pós-parto e na gravidez. Como é que eu iria fazer? Não sei. Acontece que antes de eu ter o meu primeiro filho, eu não estive lá na China, mais ou menos com os meus 7 meses, quase 8, nós regressámos a Portugal, eu tive o meu filho aqui e logo de imediato entrei num curso de pré e de pós-parto, conheci algumas mães e lá na brincadeira comecei a desenvolver o que hoje é Sling Dance, mas na época eu só estava a fazer por intuição. Ok, eu gosto de dançar, sei algumas questões do baby wearing, de como é que encaixamos o bebê, fui estudando algumas situações também sobre a pediatria, não é? Para percebermos se não estamos a fazer nenhum dano na ergonomia também da própria displasia da anca, problemas que os bebés podem ter se não estiverem bem encaixados, até que de repente engravido de gêmeos. E logo de repente, isto está muito resumido, tá, gente? E logo de repente, o meu marido tem outra proposta para ir para o Japão. Então vamos tocar no ponto que tu me dizes. Nós até então iríamos por 6 meses. Mais uma vez, eu largo todo um projeto que estava a começar aqui em Portugal, onde tive uma empresa importante da área de fitness que queria comprar a ideia. Eu só tinha registado a marca, Jenny. Uau! Foi a única coisa, pelos meus conhecimentos de marketing, que me fez realmente, ok, eu vou registar exatamente o que é a metodologia, o que é pretendido, para ninguém me tirar a ideia, ou pelo menos o nome. Embora na dança qualquer uma pessoa pode criar qualquer tipo de metodologia, mesmo que seja parecida. Já fica a dica se quiserem copiar. Mas o nome ninguém pode usar. Exatamente. Tá? Sim. E eu pensei, não vou vender, isto não está sequer iniciado como deve de ser, então não, vou deixar em stand-by, mais uma vez coloco na gaveta e vou atrás da minha família. O meu marido está a ir para o Japão e eu vou com os 3 filhos. O meu mais velho tinha 2 anos e os gêmeos tinham 4 meses. E foi uma grande virada de chave. Quando tu me perguntas como é que foi no Japão, foi revolucionário. Porquê? Não só eu estou a fazer uma viagem sozinha com o amor da minha vida, mas estou a ir com a família toda atrás e com 3 bebés. 3 bebés. Onde tu de repente dizes, quem sou eu? O que é que eu estou a fazer aqui na vida? Ok, este é o timing em que eu tenho que ser esposa, é o timing que eu tenho que ser mãe, é o timing que eu tenho que ser dona de casa, a carreira tem que ficar guardada, os sonhos têm que ficar guardados, o Sling Dance vai ter que ficar guardado em stand-by. E eu nem sei se eu vou querer pegar nele outra vez. Eu nem sei o que é que eu vou querer ser. Porque nasce uma mãe, nasce uma nova mulher e nós precisamos de entender quem nós somos. E o Japão trouxe-me toda essa visão de autoconhecimento. De eu primeiro entender quem eu sou, quem eu quero ser e o que é que eu pretendo vir a ser no futuro. O primeiro ano foi duro, pesado, como qualquer pós-parto é pesado. Imagina, fora da zona de conforto, longe da nossa família, longe dos nossos amigos, mas foi muito, muito, muito aprendizado que eu tive. Muito. Foi uma grande aprendizagem porque dentro de toda aquela situação de estar, que era nova para mim, ser mãe a tempo inteiro, dona de casa, etc., eu sentia que faltava alguma coisa em mim. E o Sling Dance ainda estava presente, muito vivo dentro de mim, mas eu não sabia como é que eu iria aplicar no Japão. Então eu pensei, eu vou tirar um ano em que eu realmente preciso de sentir a Rafaela como mãe, como dona de casa, de reestruturar um bocadinho as minhas ideias e depois logo se vê. Foi quando, no segundo ano, eu entendi que, ok, estou pronta para trabalhar, estou pronta para a minha carreira, estou pronta para voltar a ser a Rafaela, trabalhadora que era antes, a fazedora, e tento implementar o Sling Dance lá. E deu super errado. Super errado. Porquê, Jenny? Porque veio a pandemia. Só que nós não víamos os noticiários japoneses. Então nós só sabíamos, pelas notícias portuguesas e brasileiras, que estava fortíssimo na China e afinal as fronteiras no Japão estavam prestes a fechar e já havia notícias no Japão que não podiam sair, embora o Covid não estivesse lá, mas
já ninguém podia sair de casa e, enfim, tinha que se ter muito cuidado, as escolas não iriam fechar e por aí fora eu pensei, pronto, mais uma vez, então isto é um sinal do universo que eu não... Tá, é para continuar a ser mãe, dona de casa e deixa-me estar aqui quietinha. Não satisfeita, passa-se mais um ano, comecei a entender, a conhecer um bocadinho melhor a cultura do Japão e a entender tudo o que o Japão teria para me ensinar, desde as pessoas, desde lá eles serem demasiado, como é que é dizer, um bocadinho duro dizer eles serem quadrados, mas não, simplesmente eles seguem as regras, tal e qual como são, e ponto. Para nós faz um bocadinho de aflição, porque nós temos sempre aquele jeitinho, dá sempre para fazer alguma coisa de fora das marcações ou fora do que está previamente destinado a ser. Fez-me um bocadinho de confusão até que eu percebi, não, quem está aqui a mais sou eu é que tenho que conhecer, eu é que tenho que me adaptar ao que o país tem para me ensinar, ao que as pessoas têm para me ensinar. E sabes o que é que eu mais aprendi no Japão foi a ter paciência. Eu era acelerada demais, eu acho que dá para ver que eu sou acelerada. Mas a ter paciência, a estar no presente, aprendi a meditar lá, sozinha. Fui aprendendo. O que é meditar? É só acalmar, ouvir os passarinhos na hora, pôr os pés no jardim, na terra mesmo, na areia, se for preciso. E foi aí, e é nesses momentos que tu começas a olhar para ti, para dentro de ti, e começas a entender quem és tu, afinal. Então foi aí que eu percebi, o Japão tem tanto para me ensinar ainda, e foi tão revolucionário, mas foi a minha melhor escola de vida, porque pelas dores nós percebemos o quão fortes nós somos e o quão capazes nós somos e o quão preparados estamos para as batalhas e para as vitórias. E foi aí no Japão que realmente foi uma grande virada de chave na minha cabeça, onde eu percebi que sou capaz de muita coisa. Muito mais do que às vezes a minha cabeça é capaz de criar, imaginar ou de sonhar. E eis que, uma noite, eu tive um sonho, que eu digo que foi um pesadelo, que eu tinha mais ou menos uns 70 e tal anos, eu tinha deixado o sling dance completamente de parte, todos os meus sonhos de parte, tudo estava na gaveta, e eis que eu estava com 70 e muitos anos e ouço nas notícias de uma jovem que tinha desenvolvido algo tipo sling dance, só que não se chamava sling dance, e não era eu. E aquilo doeu-me tanto, eu acordei a suar, quase com vontade de chorar, que pensei, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a deixar os meus sonhos para trás. Não está certo. Não está certo. Eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou fazer as coisas acontecer, aquilo que eu pretendo eu vou executá-las, mesmo que dê errado, mas eu prefiro chegar aos meus 70 e tal anos e dizer, tentei, do que dizer, não tentei e alguém fez. Mas eu prefiro me arrepender do que fiz do que do que não fiz. Então esse foi o maior aprendizado do Japão. Se eu quero, se eu sinto que faz sentido para mim, vai e faz. E assim foi. Comecei a executar o sling dance lá, foi um sucesso, criei o meu curso, vim para Portugal em 2024, janeiro de 2024, 2023, desculpa, estamos em 24, não é? Isto está muito acelerado. Janeiro de 2023, vim para Portugal, implementei o sling dance aqui, criei um monte de instrutoras de norte a sul de Portugal e, enfim, percebi que sou capaz de muita coisa. Não satisfeita, percebi, eu não quero estar só perto das mulheres do nicho da maternidade, mas eu quero chegar a mais mulheres sem estar fechada naquela caixinha da maternidade, mas sim outras mulheres, mesmo que não sejam mães, outras mulheres que pensem até nos negócios, e ensinar-lhes como é que elas são capazes também de executar todos os sonhos que elas pretendem e todos os negócios e por aí fora. E eis que como é que nós começamos? Com a comunicação. Portanto, isto foi assim uma resposta à tua pergunta bem prolongada. Uau! Desculpa. Mas é assim, não, mas nem é tens de pedir. bem atrás. Nem tens de pedir e há uma coisa assim, eu enquanto estava a ouvir, eu estava a pensar, oh damn, tu passaste por várias fases, vários momentos importantes. Várias transformações. Várias transformações e há aí uma questão, tu passaste pela resiliência, tu trabalhaste a tua resiliência. Sim. Com essa viagem,
com o ir para um país novo, uma cultura completamente diferente, com os teus filhos. Sim, tu disseste uma coisa muito importante, que é quando nós somos mães, nasce uma mulher nova. E isso aconteceu, mas basicamente aqui, resumindo o que eu captei e fiquei, again, damn, foi o facto da tua resiliência e a tua capacidade, a tua força de superar barreiras. Porque no teu caso, vais para um mundo novo, com a tua família, poderias aceitar ficar só, ok, neste momento eu vou-me focar só nos filhos da família. Fizeste-o, mas foste mais além. Isso. Conseguiste criar o teu negócio com todas as dificuldades. Porque quando se vai para um país novo, uma cultura nova, nós não falamos a língua, aí é que nós percebemos o que é realmente a coragem. A coragem que está dentro de nós, porque todos nós temos coragem. A coragem, A a força, a resiliência, eles andam todos uns ao lado dos outros, não é? E eu estava a ouvir, estava a dizer, uau, temos aqui uma história de resiliência e superação imensa. E sabes o que é mais engraçado, Jenny? Se Sim. tu perguntares assim, Rafa, mas tu falavas japonês? Pois, Não falava É uma japonês, curiosidade. nem queria falar japonês, não quis aprender. Eu sabia algumas palavras em japonês para me desenrascar, mas usava muito o Google Translate. Uhum. Só que eu falava inglês, só que o japonês também não fala muito inglês. Então, Sim. como é que a gente se comunicava? Vai por gestos, vai por sorriso, vai por energia. Pelo Como teu é que body language. Só vai. Eu lembro-me de abrir aula de Sling Dance lá, porque eu precisava de voltar a sentir mães, eu precisava de, para mim mesma, acho que foi quase que... Eu precisava ter uma resposta à minha pergunta, que é, será que isto ainda faz sentido? Não bastou só o sonho, eu precisava ainda de apanhar o tapa na cara, que é, Sim. será que isto faz sentido mesmo ou é uma ilusão minha? Né? Para os mais céticos, será que isto é a minha intuição a falar ou é coisas da minha cabeça? Estou louca, né? Será que faz sentido voltar a implementar o Sling Dance? Estou no Japão, ninguém fala português, eu não falo japonês, elas não falam inglês, como é que a gente se vai comunicar? Como é que eu vou ter alunas? Jenny, é só pelos gestos. Claro, eu pedi uma amiga minha japonesa para fazer um flyer e eu coloquei vários flyers em vários pontos estratégicos num parque que era público. Eu estava borrada a achar, bem, eu a louca, estou a ir para lá, ninguém vai aparecer. Só que era um parque onde tinha muitas mães com bebés. Então o que é que acontece? Os flyers não adiantaram de nada. Eu simplesmente fui com a coragem, pus uma coluna de som no meio do parque, sujeita a que o segurança me expulsasse de lá, mas enfim, é uma história engraçada para vos trazer. Pus a música. Eu já não tinha o filho bebê, não é? Eu pus um bonequinho, tinha o meu sling wrap que eu própria criei, que é um rosa choque super chamativo, não é? Já viste? Sim. E só a minha figura já estava a chamar a atenção. Pedi a duas amigas minhas brasileiras para, enfim, só venham, pelo amor de Deus, para não acharem que eu estou por favor, para não acharem que eu estou a dançar para o meio para os fantasmas ou para as árvores. Do nada começaram a aparecer mães. Simacê. Eu falei, Simacê nada. Entra, só dança. Mas é assim, por favor, ouçam esta história. Ouçam esta história porque isto não é só a questão de irmos para um parque e dançarmos e puxarmos mulheres. Não, isto é muito mais do que isso. É um exemplo de quando nós queremos, quando nós sonhamos com algo, é possível nós concretizarmos. Não interessa se é correr, se é saltar, se é falar com gestos, se é não saber a língua. O que interessa é aquilo que nós queremos e vamos fazer que aconteça. É isso que eu quero que vocês ouçam nesta história, que é fenomenal. E ainda por cima, Japão, ainda por cima se fosse Inglaterra, América, não sei, ainda íamos lá com a língua, mas nem isso. Nem com a nem língua. dava. Foi com a energia. Eu acho que foi com a energia. Foi toda a energia. Ora, aí tá. Toda aquela... Enfim, música é música, dança é dança. É universal, não é? E vontade de vencer também. E as pessoas sentem. Eu acho que é. Mas, Rafaela, vamos aqui falar da arte de comunicar. Que eu tenho de dizer isto, que é, eu não consigo, até agora não vi ninguém no social media que fale de comunicar da forma tão simples, mas powerful. Obrigada. Como tu fazes. E eu gostava que tu nos explicasse, que tu nos dissesse o que é que comunicar significa para ti. Comunicar é tu passares a tua mensagem.
seja ela por gestos, seja ela Sim. pela energia, ou usares a boca. Claro que eu sou a favor e falo muito sobre usarmos a nossa voz de maneira poderosa. Se o universo nos deu, Deus, o que queiramos acreditar, nos deu boca, porque é que nós muitas das vezes não falamos? Porque é que nós não queremos expor o que nós temos dentro de nós? Porque é que temos tanto medo às vezes de uma câmara? Hoje em dia estamos na era do digital, porque é que temos medo de apresentar o nosso conhecimento para uma câmara e poder vendê-lo? Então, quando eu percebi que comunicação é a base de tudo na nossa vida, seja profissional, seja pessoal, tu não te consegues relacionar com alguém se não te souberes comunicar. Mesmo para quem me tiver lá em casa a perguntar assim, tá, e os mudos, como é que falam, como é que fazem, como é que se comunicam? Comunicam-se de diversas maneiras, pelo olhar, por gestos, acima de tudo pela energia que eles depositam no que querem se propor, seja pessoal ou seja profissional. Portanto, para quem tem voz, utilizem a voz da melhor forma. Ai, mas eu não tenho jeito. Não, nós aprendemos a falar. Ponto número 1. Depois, há formas, há estratégias que nós precisamos, às vezes, de estudar e de entender, ou mentoras que ensinam sobre, tá, eu vou para uma entrevista de emprego, como é que eu me devo comportar? Vamos então aprender, vamos usar uma estratégia. Eu estou a ir para um podcast, como é que eu me vou comportar? Vamos estudar. E não é só voz. E não é só voz. Eu falo muito de voz porque eu acredito muito que a voz é muito poderosa. Mas há um estudo científico que fala que a nossa imagem é a nossa primeira comunicação. Quando tu estás numa palestra, cerca de 95% do que as pessoas vão captar é a tua imagem, a tua fisionomia. E vão dizer, é aquela morena, ou é aquela mais gordinha, ou é aquela que tem o cabelo comprido. Olha, é aquela que estava com a camisa às riscas e a calça branca. E podem não saber o teu nome, podem não saber quem tu fazes, mas vão se lembrar da tua imagem. E só, mais ou menos, uns 5% é de que vão captar a tua mensagem. O sumo da laranja, só mais ou menos os 5% é que eles vão captar e se lembrar do que é que tu falaste. Até então é toda a imagem, como é que era o teu cabelo, como é que era a tua andada, como é que era a tua passada, como é que era o teu timbre, a tua voz. Se era esganiçada, ou se era grossa, ou se era uma voz muito monocórdica, que estavas com sono. Então o que é que o que é que o público vai sentir quando tu apareces? Então, quando nós falamos de comunicação, nem sempre é voz. É também todo um conjunto. A imagem pessoal, a nossa postura, a nossa linguagem corporal e a nossa voz, sem dúvida. Eu acho, tu agora tocaste num ponto interessante que há uns anos atrás, eu quando estava a trabalhar a minha marca pessoal, houve uma frase, um quote que eu li e que até agora está comigo que é It's not what you say, but it's how you say it. Não é o que tu dizes, é como tu dizes. Sem dúvida. E eu levo isto exato no seguimento que tu disseste, que é, não é só a nossa comunicação, é a forma como nos apresentamos, como nos expressamos, lá está o não verbal, diz muito de nós antes de nós abrirmos a boca. Completamente. Não é? Por exemplo, um exemplo muito simples. Quando nós falamos de negócios ou de ser empresário ou isto ou aquilo, muitas das vezes as mulheres identificam que para criar uma autoridade elas precisam estar com um blazer, com um fato preto, é o que traz mais autoridade, porque assim a sociedade estipulou. Mas não necessariamente. Eu podia estar aqui toda vestida de rosa-choque e eu poderia estar a passar uma excelente autoridade sobre a minha temática, sobre o meu conhecimento, através da minha linguagem corporal, se eu sou calma, se eu estou aqui a falar cheia de gestos, se eu estou a falar muito acelerada, se eu estou a falar de uma forma que eu sei que o público vai captar ou não, né? Ou se estou nem aí. Então tem que haver essas preocupações. Né? E qual é o tipo de imagem, ou de que forma é que eu quero que o público, ou as pessoas que me consomem, que veem, que eu quero estar perto, qual é a imagem que eu quero que elas tenham de mim? E também não é só a roupa, não é? Porque, exemplo, se eu vou para uma palestra de um evento de uma amiga que é só de empreendedorismo feminino, mas o público é entre os 18 e os 25,
Talvez eu não vá com aquele blazer tão pesadão, talvez eu vá com uma roupa mais juvenil. A minha linguagem vai ter que ser adaptada à linguagem desse público entre os 18 e os 25, em vez de ser um linguajar extremamente técnico ou extremamente difícil, onde elas não vão entender metade do que eu vou falar. Então, a comunicação também passa muito por nós termos atenção com a escuta ativa, com o que é que as outras pessoas vão captar, com o que é que elas vão ouvir e se realmente vai fazer sentido para elas ou não. Não é? Então termos todo em atenção todos estes conjuntos de imagem, a roupa, sem dúvida, linguagem corporal, a nossa postura, se queremos apresentar uma postura mais formal, menos formal, mais informal, mais juvenil, mais séria, talvez se eu for a uma Microsoft eu terei que estar com uma postura um pouquinho mais séria, talvez eu não vou dar tanta gargalhada, ou não, ou talvez até vou dar, porque nós também não podemos fugir da nossa essência. Não é? Eu bato muito na tecla, nas minhas redes sociais, nos meus ensinamentos, que é nós devemos adaptar a nossa comunicação com aquilo que nós somos. Se eu sou uma pessoa alegre, se eu gosto de música, se eu gosto de rir, se eu gosto de estar aqui contigo sempre de sorriso de orelha a orelha, porque é que eu vou estar trombuda numa palestra, por exemplo, para uma alta empresa? Não! Então, nós temos que passar a nossa mensagem de acordo com aquilo que nós somos, adequando claramente às determinadas situações, e para isso é que existem mentoras da área que podem ajustar ou podem, de certo modo, afunilar, de modo a que a nossa mensagem seja mais adequada para aquele público-alvo. Porquê? Porque as mentoras normalmente fazem um estudo do público, fazem todo um estudo dessa panóplia para que a cliente, digamos assim, que quer passar uma mensagem melhor e que seja uma autoridade, realmente tenha uma taxa de sucesso alta. Uau! Não, tu estavas a falar e eu vejo que a comunicação, ela abrange uma panóplia de coisas muito importantes, a nossa imagem, a nossa comunicação não verbal, a forma como nos expressamos, e eu vejo isto como, mais uma vez, nós estarmos a construir a nossa marca pessoal. Claro. Não é? Que é, e corrijo-me se eu estiver errada, que é alinhar a nossa imagem, não é? À forma como comunicamos, não é? Porque há um receptor e o receptor, quando recebe a mensagem, tem tudo de fazer um pouco, tem tudo de encaixar. Eu dou esse exemplo que, para mim, quando a imagem, a marca pessoal está bem alinhada, quer dizer que a imagem, a forma que a pessoa transfere, comunica, parece uma orquestra em sintonia. Isso. Tudo flui de forma perfeita, não é? Mas também há quem não consiga, tem lá os Ter essa skills, fluidez. tem lá esse todo o power dentro, mas não consegue comunicar isso ao mundo. Qual é o conselho que tu darias a essas pessoas? Bom, primeiro o autoconhecimento é o mais importante. Perceber quem a pessoa é. Por exemplo, se tu fores minha cliente, eu tenho que entender a tua história, eu tenho que entender quais são os teus interesses, perceber um bocadinho de ti e que tu entendas que tu tens que entender também sobre esses teus conhecimentos e interesses. Ponto número 1. Trabalhar bem a tua mentalidade. Para tu estares forte o suficiente para não fugir da tua essência. O que é fugir da tua essência? É não correres atrás da manada. Fulana fala assim, eu admiro-a bastante, eu sou super inspirada por ela, eu quero ser igual a ela. Mas caramba, não tem nada a ver com a tua essência, porque é que tu vais ser igual a ela? Percebes? Então por isso que eu teria que policiar para tu teres atenção e tu estás de acordo com a tua essência. Depois, há todo um trabalho, não é? Dependendo para o que é que tu precisas a comunicação. Se tu me disseres, Rafa, eu vou palestrar na Sonai. Preciso de ir lá falar sobre a minha temática e o meu público é este. Nós temos que estudar bem esse público para entender que a tua mensagem vai ser bem captada para o público que está lá a assistir. Tá? Agora, para quem, ou se tu me disseres assim, Rafa, eu quero trabalhar a minha marca pessoal na internet, eu quero fazer vídeos, mostrar o trabalho que eu faço com malas, de que forma é que eu me posso comunicar para que as pessoas entendam a minha mensagem? Exato. Ser tu mesma. Ser tu mesma. E tu vais ter sucesso. Não dá para agradar todo mundo. Não dá. Então, há pessoas que gostam de consumir pessoas na internet mais sérias, mais calmas.
Há quem goste de consumir pessoas mais alegres, mais estridentes, há espaço para todos, Jenny. Agora, é preciso tu alinhares primeiro dentro de ti, teres uma mentora que sim consiga analisar um ou outro vídeo teu, ou vários, ou fazer esse trabalho contínuo contigo, para tu estares o mais próximo do público. E como é que tu consegues estar próximo do teu público? Estudando o público. Tu primeiro tens que saber para quem é que tu falas. Para quem é que tu falas? Às vezes as pessoas ligam um telemóvel e acham que eu vou falar para todo mundo. Não! Tu estás a falar para determinadas pessoas. E tu sabes quem são as tuas pessoas que te consomem? Então primeiro tu tens que saber. Não é? Quem é que te consome? Para tu poderes adaptar a tua comunicação. Não é? Imagina que tu és uma professora primária e estás a ensinar primária ou secundária, estás a ensinar jovens. Talvez falar sobre malas de alto luxo não faça muito sentido. Por exemplo, então tens que perceber bem o que é que trabalhas, qual é a tua mensagem, quem é o teu público para poderes chegar ao lado de lá. Não, eu queria te interromper. Ok. Mas eu não o fiz porque eu queria que tu terminasse aquilo que estavas, o teu raciocínio, a forma que estava a sair. Ouçam, mais uma vez, ouçam esta mulher, porque isto é importante o que ela diz. Tu tens de olhar para ti, ir para o social media, antes de o fazeres. Faz o que ela disse, conhece-te a ti própria, pensa dentro de ti o que é que tu queres fazer. Qual é o content que tu estás à procura? Qual é a mensagem que queres passar? Mas sê tu própria. Pensares acima de tudo é onde é que tu próprio te encaixas. Exatamente. Claro que nós temos pessoas que já fazem trabalhos idênticos ao que nós fazemos, porque tudo no mundo já está criado, de certo modo. Tudo no mundo já foi criado, não é? E nós precisamos de olhar para determinada pessoa, inspirar-nos para ela, ver, faz sentido, eu imagino-me a fazer aquele papel, está de acordo com a minha essência? Ok, faz, Oh my tira o medo e façam. Adorei. Falaste aqui, falaste tudo, porque é isso. Nada acontece sem ação, as pessoas têm que ter ação, mas antes de terem ação, pensem, foquem-se e sejam elas próprias. Outra coisa importante, Jenny, também é quando tu és tu própria, tu chegas mais facilmente ao público e te conectas muito melhor ao público. Então o público vai sentir que tu estás conectada com a tua mensagem, com a tua essência, e as pessoas vão sentir do lado de lá. Então quando elas sentem isso, tu acabas por ter uma influência muito maior perante as pessoas. Portanto, há aqui uma coisa que eu quero falar contigo, que eu vi no teu Instagram. É um post que tu fizeste com uma mensagem que tu partilhas de alguém. Eu suponho que seja uma amiga tua. Eu penso que sim. Que ela diz o seguinte, eu vou ler, eu tirei o quote, porque eu tenho de falar sobre isto e eu quero que ela fale connosco sobre isto, que é, ela diz o seguinte: eu me dei conta, amiga, que você é uma engrenagem no meio de tudo que está acontecendo para tanta gente, que eu nem sei se você deu conta disso. Você tem sido uma peça, uma chave mestra que tem aberto portas importantíssimas para as pessoas. Tu tens noção do impacto que tu estás a ter na vida das pessoas? eu tenho ainda pouco. Como é que te dizer, Jenny? Tudo é um processo, tudo é um caminho. E eu estar aqui também é um caminho, também é uma aprendizagem. Não significa que eu cheguei no topo da montanha e sou a sabichona de tudo, de comunicação, eu também estou aqui a aprender. E o engraçado dessa mensagem, que tem muito a ver com comunicação, que eu, pelo menos, defendo, que é, na comunicação nós temos que conectar pessoas. E nós só nos comunicamos porque existem pessoas para quem nós vamos falar e passar uma mensagem. E o que é que nós seremos se nós não conectarmos as pessoas umas às outras e se nós não fizermos o bem uns pelos outros? Entendes? E quando eu entendi que essa é a lei da vida, pelo menos para mim, eu só crescerei, seja em qualquer área da minha vida, se eu tiver pessoas ao meu lado.
Então, eu nunca vou olhar para as pessoas que estão à minha volta, mesmo as minhas concorrentes, pessoas do digital que até possam falar sobre comunicação, nunca vou olhar para elas como concorrência. Eu vou olhar para elas como, ok, o que ela falou talvez eu vou aprender e o que eu falo talvez vou levar para ela e nós podemos juntas crescer mais alto e chegar muito mais longe. Então eu acredito muito que nós temos que nos unir todos. Isto é uma prática já muito abrasileirada, principalmente no mundo do digital, no mundo das palestras, em que as mulheres, acima de tudo, unem-se, unem as suas habilidades, os seus conhecimentos, os seus contactos também, para poderem crescer e alavancar muito mais as outras pessoas e até mesmo o público. Aqui em Portugal, eu acredito que ainda está a crescer, o mundo também das palestras está a aumentar, o digital está a ganhar alguma força aqui em Portugal, não tanto quanto o Brasil, e eu defendo que sim, nós devemos nos ajudar umas às outras e somos todas influentes, sabes, Jenny? Quando me perguntou assim, ai Rafa, mas eu não tenho jeito nenhum como influencer. Caramba, tu influencias o teu círculo de amigos, com certeza. Com certeza, se tu fores a ver, estás a influenciar a tua mãe, ou o teu pai, ou a tua avó, ou a tua tia. Então todos nós temos esse poder de influência. Todos nós temos o poder também de nos conectarmos e de fazermos outras pessoas se conectarem. Portanto, não deixem esse dom guardado dentro de vocês. Desculpa. É egoísmo, demasiado egoísmo. Se eu tiver um contacto, se tu precisares de alguma coisa, se eu tiver um contacto, eu não te passar. Exatamente. Ok? E a história da competição, a história de nós fazermos o mesmo, não levem, eu digo isto, não levem tanto como competição, porque é o que se diz, mesmo que nós façamos a mesma coisa, temos o mesmo business, a forma como eu faço é o que me vai diferenciar de ti. E é aí que entra, é aí que tudo muda, claro, não é? Portanto, claro, pensem nisso. A forma como tu fazes é que te torna diferente, ok? Mas, Rafaela, vamos agora falar de acreditar. Ok? Tu acreditas que a nossa vida é em parte, diria, consequência daquilo que nós atraímos e daquilo que nós pensamos para nós ou que procuramos? É uma excelente pergunta. Sem dúvida alguma, eu acredito que nós temos o poder de co-criar a nossa realidade. O que é que eu quero dizer com isto? O nosso pensamento é muito poderoso. Assim como os nossos sonhos vêm na nossa mente, do nosso imaginário. Para os mais céticos, para quem for mais espiritual, pensam que são mensagens do divino, do lado de cima, enfim, do que quiserem acreditar. Mas eu acredito, falando de uma forma mais científica, que os nossos pensamentos têm poder, porque os nossos pensamentos vão nos trazer emoções. E imediatamente essas emoções, mesmo que elas não sejam reais, nós já as sentimos. Nós vamos querer procurá-las para poder senti-las de facto. Então eu acredito, sim, que nós temos o poder de criar a nossa realidade, nós temos o poder de procurar aquilo que nós queremos através dos nossos pensamentos. Foi uma ideia tola. A Amazon foi uma ideia tola, veio de uma garagem. A Apple veio de uma ideia tola. O Facebook e o Instagram veio de uma ideia tola. E vejam só, estão aí milionários, bilionários. Portanto, não se julguem a vocês mesmas, acreditem nos sonhos, façam acontecer e batam a cabeça às vezes que forem precisas, porque a vida de empresário é assim, altos e baixos, altos e baixos. Portanto, nós estamos aqui para aprender e trazer mais para o mundo. Portanto, começamos com o pensamento, podemos co-criá-lo, podemos pôr em ação, só façam. Olha, esta minha questão surgiu porque eu tenho uma história para vos contar muito rapidamente. Eu e a Rafaela tivemos uma meeting para falar do podcast, para organizarmos as coisas, e nessa reunião foi uma sintonia, eu adorei, eu saí de lá encantada. E há um momento que nós estamos a falar exatamente em acreditar, exatamente em atrair as coisas que nós queremos para a nossa vida, e eu viro-me para a Rafaela e digo-lhe: olha, eu acho que tu vais gostar de ler um livro que eu estou a ler, que é o The Secret. Vocês não acreditam no que é que acontece. A Rafaela levanta-se e diz-me assim: espera um momento, pega na mala dela e tira o livro e diz-me: eu estou a ler este livro. Uau! 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 Eu fiquei speechless, como se diz, eu disse, eu não acredito nisto está a acontecer. E por essa razão, eu hoje tenho uma surpresa para ti. Okay.
eu li um livro que é uma bíblia que eu levo. Qualquer coisa eu volto, qualquer dúvida que eu tenho ou qualquer coisa que eu me esqueça, eu volto sempre ao livro. E foi um livro que mudou a minha vida. Por essa razão, eu hoje trouxe o livro para ti, porque eu acho que obrigada, porque eu acho que tu vais adorar. Ai, meu Deus. E eu gostava de te dar este livro e gostava que tu o lesses, porque é um livro de impacto. Portanto, tens aqui, não? Tens aqui. Se quiseres, podes abrir. Sim, podes abrir. Bom, vamos lá ver se ela já não leu, porque isto. Acho que não, pela capa. É um livro que eu adoro e é um livro que eu aconselho a toda a gente a ler. Por favor. Não li. Não li. Não li. Vou mostrar para as câmeras. Então, é o Seven Habits of Highly Effective People. É um livro que é uma bíblia e, por favor, quem quiser, principalmente as mulheres, leiam esse livro, por favor. Obrigada, Jenny. Vou consumi-lo. Foi dado do coração. Foi dado do coração. Vou consumi-lo já. Eu acredito piamente que nós temos de ter alguns hábitos, sim, para nós termos sucesso na vida, não é? E nós as duas lemos um livro. Ontem mesmo acabei de ler esse livro do The Secret e um dos hábitos que eu já venho a criar desde sempre, desde muito nova, é eu me imaginar em determinadas situações e elas acabam por acontecer. Eu sempre adorei câmaras, sempre adorei escrever, por algum motivo segui jornalismo, mas eu tenho o meu diário, desde pequenina, desde que eu me lembro que comecei a escrever, eu escrevo nele. E há um dos momentos, eu sempre fui bastante espiritual e acredito nessas mensagens do universo, da vida, e há um dos momentos na minha vida que foi a grande virada de chave, que foi quando eu engravidei pela segunda vez. E não vinha um bebê, mas vieram 2. E eu sempre pedi não, não era pedir, não é? Eu sempre falava para as minhas amigas que eu iria ter 2 filhos e brincava que punha a almofada dentro da minha barriga, eram 2 filhos e tal, não veio na primeira rodada, veio na segunda. E o engraçado foi que quando eu fiz o exame da urina da gravidez da segunda vez que estava grávida, eu até brinquei com o meu marido, olha, vem aí uma menina e tal, vamos fazer eco. Estamos na sala da maternidade à espera e eu virei para o meu marido e disse, ai amor, top, era se viessem já gêmeos. Imagina, eu sempre disse que eu queria 3 filhos antes dos 30. Ora, eu estava com 28. Eu sou de setembro, eu ia fazer 29. São de dezembro, todos os meus filhos são de dezembro. Então eu já ia estar com 29. Como é que se eu tivesse o segundo filho, como é que eu ia correr para o terceiro antes dos 30? Aí eu era louca, não é? Ter logo 2 filhos em muito curto espaço de tempo. Quando eu faço a primeira eco e a médica me diz que são 2 filhos que eu tenho dentro da barriga, eu caí para lá e falei, meu Deus, eu não posso falar mais nada na minha vida porque acontece. O poder da atração, o poder das nossas palavras, o poder de nós da comunicação, de nós nos comunicarmos primeiro para nós mesmas, nós fazermos acreditar nisso e um dos gestos, uma das situações mais importantes da nossa vida que eu já fazia quase que inconscientemente é nós termos gratidão pelo que nós temos, por tudo. Uau. Quanto mais nós agradecermos, melhores e mais coisas vão chegar até nós, porque assim é a lei da atração. Se tu estás bem, vai-te chegar o bem. Se tu estás mal, vai-te chegar o mal. E eu lembro-me quando o primeiro ano eu estava no Japão, assim, bem chateada, bem revoltada com a vida, só me aparecia situações péssimas, caricatas. Fica para um segundo episódio do podcast. Ela vai voltar. Isso significa que ela vai voltar. Porque é real. Quando nós estamos bem, nós atraímos o bem. Há pouco tempo uma amiga perguntou-me, Rafa, o que é que tu tomas? Tens tanta energia todo o dia? O que é que tu tomas? Quais são os suplementos? Aí tem alguma coisa, algum acelerador de metabolismo, alguma coisa? Eu falei assim, olha, só se for para queimar a gordura. E olha que não existe milagres. O que é que eu faço para ter energia? É acordar, ser grata pelo que eu tenho. Exatamente. E pôr música. Exatamente. E começar a dançar e correr atrás dos meus sonhos. Porque se eu não correr atrás dos meus sonhos, não vai ser tu, não vai ser o meu marido, não vai ser a minha mãe, não vai ser o meu pai, não vai ser ninguém que vai correr. Exatamente. Eu gostava que tu nos dissesses se existe alguém na tua vida que tu és grata
por essa pessoa existir e o papel que ela tem ou que ele tem na tua vida? Ai, Jenny, é tão difícil essa pergunta porque eu sou grata a toda a gente que entra na minha vida. Não tenho uma assim extrema. Claro, tem as pessoas mais especiais da minha vida, não é? Claro que sim. Mas eu gosto de dar destaque a todas. Não, mas se tivesses Uma só. se tivesses, vamos pôr aqui, vamos pôr a questão de É difícil, depois alguém vai dizer, Não. porquê que não falaste que era eu? Porquê que Não, falaste-" se tivesses que dizer, se tivesses que escolher alguém que está presente na tua vida, que te deu sempre o suporte e continua a dar, Ah, que tem um papel importante. tem uma pessoa que tem um papel muito importante que eu acredito que ela não tem tanta noção disso, que é a minha Sim. mãe. Uau. Porquê? Porque a minha mãe, de todas as coisas que eu disse que eu queria fazer, ela dizia, vai e faz. Como é que faz? Filha, tu vais saber. Vai e faz. Mãe, estamos aí para o Japão. Vai, boa, bora. Só vai. Mãe, estou mal no Japão. Ué, aguenta. Fica. Uau! Sabes, eu lembro-me de uma vez, eu estava nesse primeiro ano, estava bem mal, bem revoltada com tudo e pós-parto, quase Sim. depressão ou baby blues, o que queiramos chamar. E eu estava a chorar tanto, tanto, tanto que o meu marido ficou tão preocupado comigo que ele disse assim: eu vou ligar para a tua mãe para ir, para voltarmos para Portugal. Eu disse: não podes, não podes largar assim a tua carreira, não, não, não. Então, claro que o meu marido tem um papel extremamente importante, mas eu acredito que a minha mãe, não é por ser minha mãe, é mesmo porque ela é mais louca do que eu. Que ela não sabe fazer as coisas, mas ela Mais louca que tu. é mais louca porque ela mete pilha, ela mete muita pilha. E eu só digo, ok, eu vou, e eu acredito, se alguém está ao teu lado e diz assim, tu és capaz, tu vais conseguir fazer, tu vais te encorajar, tu vais dizer assim, opa, vou vestir a capa da super mulher. Uau! E só vou, porque se ela diz, se ela acredita, eu vou fazer valer a pena cada palavra que ela diz. Ok? Assim como as pessoas que nos desmotivam também têm um papel importante para nos dar um gás, para nós comprovarmos de que estão erradas. Mas eu nem gosto de me focar tanto nesse lado negativo, eu gosto de me focar nas pessoas Exato. positivas. Porque eu sou positiva, eu atraio positivo, eu gosto de me unir a pessoas positivas. E a minha mãe tem esse papel muito importante porque ela é mais louca do que eu, porque das vezes que eu dizia eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, ela disse, só vai dar certo. Eu não sabia como é que havia de dar, sendo que ela sempre acreditou muito em mim. Então, eu acho que eu sou muito grata por ela ter sido mais louca do que eu e ter criado uma filha também louca, de dizer, tem coragem, mesmo eu não sabendo de onde é que eu vou buscar essa coragem, mas fui buscar nem que seja só pelas palavras dela, porque ela acreditou. Oh, muito bem. Um grande beijo à tua mãe. Se ela nos está a ver, a ouvir, um grande beijo. Nós, agora, vamos passar para um momento muito, muito engraçado, que é o desafio da Rafaela. Vamos pôr duas malas, uma verdadeira e uma falsa, e vamos pedir que ela nos diga qual é a falsa e porquê. Ai, ai, Venham ai. connosco. O desafio é este. Tem aqui à vossa frente, temos uma Chanel falsa e uma Chanel verdadeira e vamos pedir aqui à nossa Rafaela para dizer-nos qual é a falsa e porquê que ela é falsa. Portanto, vamos dar 5 segundos. 5 segundos é suficiente. Eu acho que sim. 5 segundos, sim, porque... Mas nesses 5 segundos tu podes tocar, virar, Cheirar, abrir, cheirar. Sim, E depois cortas o tempo e eu tenho que e largar. depois, não, pronto, vamos dar 10 segundos. Vamos duplicar, que é para ela dizer que eu não. Que é para não dizer que eu não dei tempo suficiente. 10 segundos. Portanto, a contar a partir de agora. Vamos lá. Espera aí, antes de sim, contar, deixa-me sim, falar sim. uma coisa. Porque... Sim, 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 Isto é vamos lá. engraçado, na parte da comunicação, reparem que ela falou: a Rafaela vai ter que descobrir a falsa e a verdadeira. Quase que ela está a apontar para me enganar, que esta é a verdadeira porque esta é que é falsa. Perceberam? Vamos ver se eu estou certa no final. Eu não Posso falar? ainda vou tocar. Ela está a ver se eu caio na Mas eu- curva. Não, é porque eu estou a analisar o teu perfil comportamental e toda a tua linguagem corporal. Vamos ver se eu estou certa. Vamos lá, mas Vamos a isso. vamos dar só 10 segundos. Tá. Eu acho que 5 já era suficiente, mas Agora apanhei-te na pronto, curva, não é? ela Então apanhou-me vamos. na curva. Vamos lá ver qual é que é. Começas a contar? Sim, sim. 10. Vamos lá. Podes tocar, virar, sente o cheiro, vê os flows da mala.
Vê se achas que... Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. Rafaela, qual é que é? Diz-nos. Tem que haver uma Ai, falsa e isto tem que é- haver uma verdadeira, Tem de de certeza haver, absoluta. Não há aqui brincadeira. Vamos te ajudar, vamos dar aqui uma ajuda que é assim, há uma falsa e há uma verdadeira. Vamos ver qual é que... Ora bem, eu diria que esta é verdadeira. Sim. Então pronto, a Rafaela diz que... Vamos fazer um close-up, please. A Rafaela diz que esta mala é verdadeira. E porquê que tu achas que ela é verdadeira? Eu fiquei mais focada no teu comportamento. Portanto, sinceramente, as duas passam bem por verdadeiras, tá? Ok. As duas Mas há ali disfarçam muito algo bem. que te... O facto também, não sei, eu vejo sempre as entrelinhas. O facto desta estar aqui rasgada assim e tal, é meio que para enganar, não sei, ou é muito difícil elas realmente se estragarem, mas se for uma verdadeira. Mas essa está muito perfeita, está ainda muito nova. É para me enganar. Não Bom, sei. Mas a verdadeira não sei se faria este manchado aqui todo. pronto, então E agora, vamos, acertei ou não? vamos lá. Resultado de teste. Drum, 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 drum. É assim, vamos lá. A verdadeira. Primeiro que tudo, está errado. A verdadeira é aquela? A verdadeira é esta. É esta. E a falsa é esta. Mas eu reparei que, de facto, quando eu falei, eu apontei para a falsa. Como é que foi? Eu já Essa não era a lembro, mas eu sei- falsa e essa e era a verdadeira. verdadeira. E Troquei eu as bolas. pensei, Troquei as bolas. exatamente. Mas isto é muito bom, porque vocês veem que como é que as réplicas estão a ser feitas. Ela olhou, focou-se pronto no meu body language, mas olhando assim para a mala à primeira vista, diz, até passa por verdadeira. Passa. Mas há muitos sinais aqui, portanto... Foi o que eu falei, elas não a rasgam qualidade, assim sim, tão facilmente. sim. Era mais Chanel. Lambskins, caviar, leda da Chanel. Bom, as atuais é capaz de termos alguns problemas, mas as vintage não de todo. Mas isto não... Dizia que 99% dos casos, ou 95% com a Chanel, não acontece. A mala rasgar. Portanto, estamos aqui a falar de uma caviar leda muito má. Isto nem... Diria que nem pele é. Foi aqui feito uns granizados, eu nem sei como é que isto se chama, mas a pele é muito má, logo aí dá-nos o sinal, e a textura da pele está completamente errada. Portanto, uma mala da Chanel Caviar Leda normal tem textura. Aliás, a Caviar Leda, a pele de caviar, quero eu dizer, é uma das melhores e mais duráveis peles que a Chanel produz. Há o que se diz comprar lambskin ou calfskin é diferente de comprar caviar. Por isso é que as malas feitas em pele de caviar são muito mais caras, porque elas duram uma vida pela qualidade da pele. Portanto, isto numa mala Chanel em pele de caviar nunca pode acontecer. Mas vamos falar também do strap, que não tem quase peso nenhum. Portanto, há aqui muitos sinais que nós olhamos. Eu depois prometo, eu vou fazer um vídeo a mencionar as diferenças, 3 ou 4 diferenças claras também para vos dar esse knowledge e para vocês começarem a fazer aqui a comparação e a ver o que é falso e o que é verdadeiro no mercado de segunda mão que está a crescer cada vez mais. Está bem? Mas, Rafaela, adorei. Obrigada. Enganei-te! Mas reparem, há aqui um ponto muito importante que é o body language nunca nos engana a nós mesmos. É a mesma coisa, se eu estiver a mentir, Sim. eu não Sim. estou a fazer assim, vou estar a falar assim. E eu disse que era a E de falsa. facto foi a falsa. A Rafaela vai ter que descobrir a falsa e a verdadeira. Portanto, o body language não Já a viste? enganou, mas trocou Enganou, umas ideias a mim, exatamente. porque ela está a gravar, então eu pensei, bem, está-me a fazer Dei-te a aqui uma. resposta. Deste uma resposta. Só que eu pensei, estás-me a fazer um trocadilho. Olha. Mas esqueci-me, tu não és da comunicação, então eu podia ter apanhado na curva. Olha,
Foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Foi amazing, amazing. Para lá de Obrigada. amazing. Podemos dizer, a palavra, se houver, é essa. Eu adorei Obrigada. ter-te aqui e Obrigada, olha, Jenny. volta sempre. E vais voltar. E vou voltar, com certeza. Obrigada, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.